Corta. Fechou? Todo mundo pronto? Fechou. Vamos lá, então. Arrebentando. Famoso arrebentando. E aí, galera, começando mais um Totem Podcast aí. Hoje eu tô aqui com nossas amigas empreendedoras. Aqui a Bruna, a Daphne. Mais um dia de diversão. Mais um dia pra a gente se divertir aqui. Vamos. Bora? Vou pedir uma coisa. Vou pedir pra você começar, Bruna, falando quem é você e o que você faz. Mostra um pouquinho de você pra gente. Eu sou a Bruna Mariana, sou jornalista, mãe, empreendedora, sou empreendedora na Bendita Comunicação e Marketing, trabalho com marketing digital aqui na cidade há 6 anos e gosto muito de ler, de arte, que a gente estava conversando aqui há pouco, né? E rendeu bastante o assunto, cinema. E é isso, tenho empreendido há algum tempo aqui na cidade, mas assim, o que eu mais gosto mesmo, que é a minha formação de ser humano, é vendas. Eu sou vendedora também, gosto muito de falar disso. Fique à vontade, viu? Pode vender. Senhorita, senhora, por Oi, favor. gente. Tudo bem? Que honra estar aqui. Olha! Bom, eu sou a Daphne, eu sou socióloga de formação e eu transformei o meu hobby, que é cozinhar, minha paixão, que é cozinhar, em trabalho. Agora, eu costumava falar que era o meu segundo trabalho, mas agora não dá para separar mais o que é um ao outro. Então, eu sou professora e também sou empreendedora, eu tenho uma confeitaria aqui em Cambuí, que se chama Mestre Cookies. Fica onde? Fica lá no centro, na rua João Moreira Salles, número 73. Massa. Boa. E estamos aí, né, vivendo as dores e as delícias de empreender no Brasil. E eu já tenho a Mestre Cookies desde 2015, só que foi o ano passado que eu dei esse passo maior, que abriu um espaço físico mesmo. Com duas grandes amigas, estamos neste ramo. Quem agora. são essas grandes amigas? A Elisa e a Ana. Beijo, gente. Vou falar tudo, o nome de todo mundo. CPF de preferência. Todas as informações. Bruna, fala mais um pouquinho de você na área do... A gente estava falando de teatro, a gente falou de tanta coisa, a gente falou de filmes, a gente falou de cinema. Fala um pouquinho de como começou você, da área de vendas que você é o que você domina. Como foi que começou de onde veio isso para você? Bom, eu trabalhei com vendas desde que eu entrei no mercado de trabalho, né? Comecei como vendedora, trabalhei como gerente administrativo de algumas empresas e o empreender para mim veio por necessidade. A gente costuma dizer que o empreendedorismo ele vem de duas vertentes, ou você empreende por necessidade ou você empreende por oportunidade. Primeiramente, comecei com a necessidade. Eu trabalhava com vendas e aí eu tinha Mariana, tinha 4 anos, veio o Benjamin. E eu queria muito aproveitar a maternidade ali. Eu queria estar perto dos meus filhos e trabalhando em uma empresa ali naquele momento não ia dar para eu acompanhar tudo isso, né? Então eu resolvi pedir demissão da empresa e eu sou uma inconformada. Eu costumo dizer, quem é empreendedor é inconformado, não consegue parar. E eu estava em casa com as crianças, mas eu precisava de alguma coisa e comecei a vender livros, porque era uma coisa que eu já tinha feito numa empresa antes e gostava muito e me dava muito bem com isso, com vendas e livro. Para mim, eu estava realizada e comecei a vender livros. Foi então que eu peguei para vender esses livros nas redes sociais, então no Facebook. Comecei a trabalhar com o Facebook e foi dando certo, só que eu precisava de um capital de giro muito alto para manter todos os títulos ali e eu comecei a ver que o Facebook dava muito certo. E como a minha área é comunicação, sou jornalista, eu falei, eu acho que eu estou vendo aqui uma oportunidade. Em Cambuí ainda tinha só uma agência que fazia redes sociais, que trabalhava com marketing digital. Eu falei, eu vou começar. Então foi onde que eu parei de vender os livros para entrar na área da comunicação
E continuar fazendo aquilo que eu gosto. Me especializei em marketing digital e abri a agência, abri a Bendita Comunicação. É o nome da agência. Não a Bendita, não. A Bendita Comunicação é o nome da... A Bendita Comunicação e Marketing, e comecei a trabalhar com marketing digital. Gestão de mídias sociais e tudo mais. Que legal que você vendia livro. Eu vendia livro. Era muito legal. Eu gostava muito, é uma paixão, sabe? Hoje, se eu pudesse investir em alguma coisa, eu abriria novamente uma livraria. Por mais que os momentos estejam um pouco contrários, por gosto, eu abriria uma livraria de novo. Acho que ano que vem, às vezes, vai estar mais... Quem sabe? E você... não, por favor. Não, eu ia até falar com a Daphne mesmo. Isso. Qual que foi a diferença, Daphne? Você foi falando de ter você tinha um negócio em 2015 e você tinha já o Mestre Cookies, né? Sim. E montar depois físico. Ai, olha... Fala dessa loucura, que eu sei como é. Foi uma loucura mesmo, mas era um sonho, né? Então era um sonho que tava guardadinho e eu fiquei esperando. Eu acho que eu tenho um problema com a palavra. Já tá na hora de problematizar? Ou espero daqui a pouco? Na hora de tudo. Ou pode esperar? Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa coisa do empreender, né? Do empreendedor, empreendedora e tudo mais. Então, fala mais perto. Eu acho que eu... Tá caindo? Eu acho que ele tá dando uma escorregadinha, mas não é acontecer, não. Pode continuar falando aí. Eu gostaria de dizer que eu estou nervosa. Eu já faço podcast, mas tem uma câmera voltada pra mim. Vem na minha cara. Ela tão desligada. Essa aqui, ó. Ah, é? Então tá bom. Olha, não dá pra saber mesmo. Enfim, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse termo, né? Porque como eu disse, eu sou professora também, e eu costumo dizer em aula, né, que a vida real seria muito mais fácil se fosse como o filme da Marvel, sabe? Como o filme de super-herói, que tem o vilão muito claro e o mocinho. Se bem que ultimamente as coisas estão mudando um pouco, né? O anti-herói. A gente consegue ver, né? A gente tá... Mas enfim, no modo clássico, né? De quando a gente era criança. E a vida real não. A vida real é muito mais complexa, né? Então, é a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo eu falo que não tem como a gente dar respostas simples para problemas complexos, né? Não tem. Então, se por um lado eu entendo assim, a importância do discurso empreendedor, por um lado eu entendo o quanto é importante, principalmente para as mulheres, né? Para nós mulheres que historicamente viemos conquistando no mercado de trabalho, e o empreendedorismo tem sido uma fonte de renda importante para as mulheres. Eu entendo também o quanto é problemático, né, toda essa romantização do empreendedorismo. Obrigado, muito eu obrigado. sempre soube que não ia ser fácil. Então, eu sempre tive muito medo, e eu não tenho problema nenhum em falar que eu tive medo. E como o empreendedorismo é muito esse discurso que é vendido, né, num geral, no senso comum, né? O discurso do senso comum do empreendedorismo é muito bonito e muito focado no indivíduo, na meritocracia. E eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Sozinha eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer. Então, por muitos anos, inclusive, né? Eu tive esse sonho guardadinho e esperei, né? Fiquei esperando o momento que eu nunca sabia qual era o momento certo. Enfim, acho que não existe, sabe, né? Não existe o momento certo. Acontece. Mas ele aconteceu. O momento certo é quando acontece. O momento certo é quando acontece. Né? No meio da pandemia, eu falei, gente, é agora. É agora. Ou é agora ou não vai ser, sabe? Porque eu percebi que quando eu comecei a fazer cookies, as pessoas não sabiam direito o que era. E aí ele começou a ficar popular, as pessoas começaram, e começou uma coisa ali, mais gente fazendo. Então eu falei, bom, o momento de abrir, já que eu tenho esse sonho desde 2015, o momento de abrir é agora. E o agora, no caso, foi em janeiro do ano passado, né? Janeiro de 2021. Então eu demorei, assim, um tempo para concretizar isso mesmo, para ter confiança o suficiente, porque eu sabia que sozinha eu não ia dar conta. E realmente é muito difícil. Isso é diferente dela, né? Que ela é só, né, fazendo as coisas dela. A sua empresa é só você, né?
Eu já tive equipe, né? Aí com a pandemia eu dei uma segurada, a gente foi remodelando. Hoje eu tenho alguns freelancers que prestam serviço. Eu tenho algumas pessoas que prestam serviço quando existe demanda. Mas é muito legal isso que vocês estão falando, que a coragem de vocês está trazendo mais gente para perto do sonho de vocês. E que essas pessoas daqui a pouco vão fazer a mesma coisa, né? Ou vão colar mais nesses sonhos, ou vão ter coragem porque tem vocês como referência, né? Para terem coragem de fazer também. Tipo, pode dar certo. Pode não dar certo, porque pode não dar certo. Mas E tudo bem também. Tudo bem. Né? Se alguém dissesse pra mim 10 anos atrás que eu estaria numa cidade do interior com uma confeitaria fazendo cookies, eu falo, imagina, você tá doido. Você tá doido, porque esse não era o plano, sabe? E eu recalculei o plano, recalculei o caminho no meio da viagem, sabe? Pô, eu pensei em mim quando você falou isso agora. Eu pensei em mim alguns meses atrás. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui 10 anos atrás? Não, alguns meses atrás. Eu nunca imaginei que estaria aqui na mesa fazendo podcast com um amigo e com as amigas, com as pessoas da cidade, que todo mundo que vem aqui sentar. E é uma parada muito louca, que tudo que vocês falam aqui é a escola pra gente também, né? Então, pra gente é muito rico tá ouvindo vocês, a história de vocês. Sempre que vem alguém aqui, o que a gente mais comenta depois é, porra, como a gente sai rico disso aqui, né? Agora, tipo, eu não sei o que tem que falar, não sei por que eu tô falando aqui agora. acho que me empolguei com a gente falando assim, e eu me vi nisso também, né? É porque isso aqui é uma comunicação, né? Isso aqui é um poder também. Isso né? aqui é empreendedorismo também, né, gente? Claro. Porque o que é empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo? O que é empreendedorismo? Então, assim... O que é? Dá pra gente... Ai, por que eu vou começar? Mas, assim, dá pra ter 1 milhão de definição, né? Mas eu acho que eu cresci, né, com a ideia de que empreendedor é aquela pessoa, aquele empresária de sucesso, né? Que cria uma coisa inovadora, que vai mudar o mundo, revolucionar o mercado. Tirar uma foto na lancha. E vai enriquecer, né? A ideia de empreendedorismo sempre muito ligada à inovação, à criatividade, consequentemente, à grana, né? A grana, Então, mas hoje, né, depois de tanto caminho, não muito, mas um pouco, né? Tem muita coisa pra aprender ainda. Tem muita coisa que já foi feita e muita coisa que será feita, né? Sim. Ô, João, você quer fazer assim, Tati, seu microfone não quer. O nosso pedestal, ele tá difícil hoje, ele não quer... Tudo bem. Ajudando. Mas continue falando, eu não Então, eu acho que eu mesma, eu cresci com essa ideia de que empreendedor era aquela pessoa visionária que ia criar algo que ia revolucionar o mercado, né? E hoje eu vejo que não é muito bem assim, que cada um de nós pode ser empreendedor, dá para ser empreendedor na vida, no dia a dia. Você não precisa criar o produto inovador e que vai levar, sabe, sei lá, vai fazer alguma coisa incrível, mas no dia a dia mesmo você consegue empreender. Se você ligar essa palavra, a criatividade, a inovação. E essas inovações também, elas são feitas no dia a dia. Né? No nosso dia a dia, a gente consegue incrementar. Não precisa ser uma coisa milagrosa, miraculosa, uma coisa mágica. Né? No dia a dia da gente, como empreendedor, a gente tem que ter tanto jogo de cintura que a gente acaba, por necessidade, inovando, né? E fazendo coisas muito diferentes. Sim. A gente cresce, assim, eu mesmo cresci achando que empreendedor era Steve Jobs, sabe? É isso. Bill Gates, são esses caras, né? Então, não dá. A gente sabe que matematicamente é impossível ter todo mundo ser o Steve Jobs. Não dá, sabe? Mas seria legal, né? É até engraçado que hoje eu tava pensando... no dia de hoje, né, no nosso bate-papo, porque eu perguntei pro William, falei, William, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Eu fiz a mesma pergunta. E ele falou assim, eu falei assim, tem um roteiro ou é freestyle? Ele falou, freestyle. Eu falei, ai, Jesus. Falei, tá bom, vamos lá. E aí eu fiquei pensando, né, na minha vida, assim, e eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava, não que eu apaguei da memória, mas sabe quando... Mas eu sou de São José dos Campos, né, eu sou natural de São José dos Campos, morei lá até os 18 anos, que foi quando eu saí para fazer faculdade. E na rede municipal de ensino de São José
tem um programa que tinha, né, que foi lançado em 99, já entregando a idade, né? Foi lançado em 99, que era Projeto Profissional do Futuro, se eu não me engano. Eu cacei na internet, achei pouca coisa sobre isso, sabe? É que você é uma menina precoce. Era Profissional do Futuro. E aí, na oitava série, que hoje é o 9º ano, né? Então, na oitava série, que foi em 2004, que eu tava na oitava série, tinha uma matéria chamada Profissional do Futuro. E nessa matéria, nós tínhamos aula de empreendedorismo. Então, em 2004, foi o meu primeiro contato com isso, né? Com essa coisa, o que é ser empreendedor, o que é empreender, o que é um profissional... Falhou a voz. O que é um profissional do futuro. Então, isso na Escola Municipal de São José dos Campos. Então, lá a gente ficou um ano inteiro, período letivo, assim, inteiro, fazendo dinâmicas e tendo aulas sobre o mundo mesmo, a carreira, sobre o mundo profissional, sobre carreira e fazendo planos de negócios, entendendo sobre marketing e tudo mais. E no final, o trabalho era um trabalho em grupo que você tinha que criar um produto inovador. Caramba, sabe? Tinha que inventar uma coisa que não existisse. Então, eu e meu grupo inventamos um negócio lá e a gente ganhou o prêmio daquele ano. O prêmio em primeiro lugar do Jovem Empreendedor Joseense. E eu não lembrava disso, gente. Começou cedo, tá vendo? Comecei cedo. Então, eu tinha 14 anos. E... Agora entregou de verdade. Agora eu entreguei. Em 2004 eu tinha 14 anos. Acho que foi 2005. Agora eu não lembro. Foi por aí, 2004, 2005. E aí foi o meu primeiro contato. E nesse primeiro contato era isso. Vocês agora são jovens e vocês podem criar um produto inovador, vocês vão ficar ricos e milionários. E era essa a promessa do empreendedorismo, sabe? Por isso que eu falei que eu tenho uma relação de amor e ódio. E, bom, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim. Ah, que louco, porque eu fiz faculdade de administração. Então, tinha, né, a disciplina de empreendedorismo. E era basicamente isso que você está falando. A gente tinha que... claro que é aula teórica, mas na faculdade, a gente tinha um trabalho por ano, nos 4 anos. Os 3 primeiros era, tipo, você tinha que... pesquisar sobre uma empresa e falar sobre ela. O segundo, você tinha que criar um produto inovador. E o terceiro, você tinha que criar uma empresa, né? E eu falei, você tava fazendo isso aí com 14 anos. E aí agora isso voltou, né, pro ensino básico. Porque isso foi uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos, na época. E agora isso está na BNCC, né? Isso está no ensino básico agora, está no ensino médio. É uma disciplina, empreendedorismo, do 9º, 1º e 2º ano do ensino médio. E para quem é empreendedor, que já está empreendendo ou que deseja empreender, existe uma coisa muito parecida com esses projetos que vocês estão dizendo, que é o Empretec. É um seminário de empreendedorismo ministrado pelo Sebrae. Na verdade, ele é da ONU e aqui no Brasil quem aplica ele é o Sebrae. Então, quem gosta dessa área e quer se capacitar ainda mais como empreendedor, saber qual é o seu perfil empreendedor, quais são as suas fraquezas e as suas forças ali, esse seminário ele tem uma duração de 6 dias, né? É intenso. Ali dentro dos 6 dias você tem que criar esse projeto inovador, empresa, fazer essa empresa faturar e é muito bacana. Muito bacana legal. Mesmo. Ele chama Empretec. Que legal. É presencial ou... É presencial. Isso. É presencial e é muito intenso. É uma coisa assim que começa das 8 da manhã até as 18, todos os dias. O Sebrae que ministra em algumas cidades. Esse ano, acho que foi em setembro, teve em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. Olha que bacana. Quando eu fiz em Extrema, né? Então, esse Empretec, ele é muito bacana, porque a gente... existe uma prova para você entrar lá, né? Você tem que passar por umas entrevistas e tudo para ser selecionado para poder fazer esse curso. Mas vale muito a pena. Todo mundo que entra lá fala que é um divisor de águas para quem é empreendedor. Quais os requisitos? Eu fiquei curioso agora. Na verdade, não
não tem requisitos. Lá eles fazem uma entrevista para ver se você está preparado ou não para fazer esse seminário. Se você tem um perfil, você está no seu momento. Né? Porque esse seminário você pode fazer uma vez na vida. Depois você não pode fazer de novo. Né? Aproveite, então, né? Então por ele ser muito intenso e tudo, eles vão fazer uma entrevista com você para ver se você está apto, né? Está no seu momento como empreendedor. Como as pessoas podem encontrar esse... Através do Sebrae, né? Sempre consultando. O Sebrae Minas. Eles sempre estão divulgando quando tem. Esse ano eu acredito que não vai ter mais aqui na região, né? Por conta do final de ano, mas ano que vem, quem tiver a oportunidade de fazer, muito bacana. Muito bom mesmo. Divisor de águas para quem empreende. A gente estava conversando lá fora um pouco e uma coisa que eu percebi é que todo artista é empreendedor. Sim. Né? Você contou uma história pra gente que foi bem bacana, que foi a história do palco. Do palco que girava. Do palco que gira. Não, mas isso aí é empreendedorismo. Você e Tamires, né? Sim. Vocês criaram uma peça. Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque, na verdade, isso é bem bacana. Isso mostra um pouco. Mostra um pouco do não sabe. Eu não sei, é verdade. Então, há muito e muito tempo, Tamires e eu conversando, a gente tinha um sonho de fazer uma peça de teatro. Vamos escrever, vamos fazer uma peça de teatro e criar do zero. Falei, vamos, a gente não estava fazendo nada mesmo, vamos fazer uma peça de teatro. E aí a gente fez o roteiro, fizemos o texto, tudo, a peça se chamava Ninguém no Plural, era a história de um homem baseada nos heterônimos de Fernando Pessoa, né? Então ele tinha como se fosse uma bipolaridade e ele ficava variando ali nas suas versões, né? Então às vezes ele era um cara muito doce, outra já era mais estourado, e aí a gente foi colocar isso no palco. Como que a gente vai colocar isso no palco? E a gente precisava de 2 cenários. Aí, Tamires e eu conversando, a gente falou, vamos fazer um palco que gira? Olha, então, as ideias, metade do palco vai ser o quarto dele, a outra metade era uma praça. E a gente conseguiu implementar isso ali em cima do palco. Na época foi uma coisa muito inovadora, né? Isso foi em 2004. 2004 foi... 2004 ano. A gente estreou essa peça no dia 21 de abril de 2004 e era assim, o povo ficava maravilhado, porque nunca tinham visto isso, né? E é isso que eu entendo por empreendedorismo. Eu já gosto muito dessa palavra, porque eu já vivi isso desde os meus 10 anos de idade, sabe? E eu sei que o empreendedorismo, por mais que seja uma paixão, é o maior desafio que a gente pode viver na vida, né? Eu falo de 10 anos de idade porque quando eu era criança, eu sempre gostei muito de itens de papelaria, sabe? E um dia eu vi um comercial de uma coleção de canetas e eu falei pra minha mãe, eu quero essas canetas. A minha mãe falou, Bruna, vê quanto custa e eu compro pra você. Aí na hora que eu cheguei com o valor das canetas, a minha mãe falou, Bruna, é muito caro. Tipo, na época, em 1994, era muito caro. Era tipo R$20. O real tava a cotação de dólar ali, pau a pau. E aí ela falou, não tem condição, mas você pode fazer alguma coisa. Vende alguma coisa e compra. Eu falei, cara, a sua mãe empreendedora também, né? A minha mãe. Aí eu falei, mas mãe, o que eu vou vender? E ela falou assim, tem garrafa do seu pai aí. Pega dele escondido e vende. Seu pai não pode saber que você está vendendo as garrafas de cerveja dele. E aí eu pegava as garrafas, lavava e vendia nos bares que tinham ali perto de casa, que provavelmente já tinham vindo dali mesmo. E eu vendia, eu juntei o dinheiro e comprei as canetas que eu queria. Que a minha mãe falou, Bruna, é muito caro, se eu comprar pra você, eu vou ter que comprar pra sua irmã também, aí já são 2 kits e não vai ficar muito barato. E
naquele momento eu empreendi. Eu empreendi porque eu queria realizar alguma coisa, né? Então, eu tinha 10 anos de idade e para mim, eu sei que não foi fácil, sabe? E aí eu, por outros motivos, eu comprei o que eu queria e parei com aquela vida, porque eu não queria, não. Era muito difícil. Tinha muitos desafios, eu não tinha plano de negócios, então eu deixei. Eu falei, vou amadurecer a ideia e mais pra frente eu vejo se é isso mesmo que eu quero. Mas na vida, assim, eu fui trabalhando com vendas, né? Uma coisa que me move muito é poder ajudar o próximo também. Quando eu abandonei o meu emprego e falei, não, eu não quero pedir a conta da empresa que eu trabalhava, muitas mulheres chegaram para mim e falaram, como que você teve coragem de fazer isso? Porque era um emprego bacana, eu ganhava bem e eu estava prestes a receber uma promoção. E eu falei, não quero. E elas chegaram para mim, Bruna, como que você consegue? Como que você teve essa coragem? Como que você fez? E eu vi que muitas mulheres que viam a minha luta ali, eu saía com uma sacola de livros e o Benjamin no sling. Deixava a Mariana na escola, pegava a minha sacola de livros, o Benjamin no sling e ia vender os meus livros, ia entregar as minhas encomendas. E o pessoal começou, as meninas que eu conhecia, como que você tem coragem? Como que você consegue? É uma coisa de paixão, mas uma coisa de querer muito fazer aquilo também. É físico, né? É físico, né? Você usa o seu corpo, né? Para realizar isso, né? Bota no carrinho e sai entregando. Não, eu vou fazer isso, vou realizar isso. Sim. Você fazia tudo. Fazia tudo. Vendia, entregava. Eu fazia tudo. Completo. E foi aí que eu achei essa oportunidade de começar a trabalhar com marketing digital, né? Aí eu voltei para minha formação. Eu sou formada em comunicação social. Eu voltei para minha formação. Vou trabalhar com comunicação, vou trabalhar com marketing. Foi aí que eu achei essa oportunidade, porque estava difícil, né? Cada vez mais. Eu saí com aquela sacola de livros, com o Benjamin. Eu não tinha carro na época. Então, essa oportunidade foi surgindo e foi aí que eu agarrei e para mim ficou bem mais fácil. E hoje, essas mulheres que me perguntavam, Bruna, como que você faz? Elas me motivaram. Junto com o Sebrae, a gente tem um grupo aqui em Cambuí de 180 mulheres no WhatsApp, que são empreendedoras, né? E a gente busca trazer capacitação para essas mulheres. Tem um WhatsApp específico para isso? A gente tem um grupo no WhatsApp, chama MIM, Mulheres Impulsionam Mulheres. Falar sobre isso, na verdade, que é importante para quem está... Para quem for assistir isso aqui, quem estiver assistindo isso aqui. MIM. Madame MIM. E a gente tem esse grupo, a cada 15 dias, né, a gente traz algum curso, alguma coisa que essas mulheres estão precisando, né, elas pedem, olha, a gente precisa de um curso sobre financeiro, a gente traz ali algo focado nisso, marketing digital, às vezes a gente se reúne também para chorar as pitangas. É bom também, é necessário, né? Porque a vida da mulher empreendedora às vezes é muito solitária, porque a gente tem as demandas como mãe, como esposa, como empreendedora, e às vezes ali a gente está muito sozinha nessa situação. Então a gente tem essa intenção de manter esse grupo para que isso não aconteça, porque a gente tenha com quem conversar, com quem falar, olha, eu estou passando um perrengue aqui. Que bacana. Porque o empreendedorismo é o que a gente fala lá dentro do grupo, sabe? Às vezes eu tenho aqui uma conta de água para pagar, eu tenho os meus produtos, mas eu não fiz nenhuma venda hoje. Aí manda uma mensagem lá no grupo, gente, eu estou precisando pagar uma conta de água, eu tenho esses produtos aqui, vocês podem comprar? Quem pode me ajudar? Pô, que bacana isso, então, gente. A gente tem trabalhado dentro desse grupo para que isso aconteça. Né? Vocês também na verdade, é uma base de ajuda também, né? Sim. Porque ali tá todo mundo por todo mundo, né? Sim. Esses grupos são ótimos por isso. Eu tava num grupo de amigos que era geralmente... Tem alguém com problema aí? Fala aí, velho. O lugar é aqui agora e vamos todo mundo junto.
Mas eu entendo quando você fala do empreendedorismo ser usado de uma forma errada. É romantizado, né? Até porque quando a gente começa, é que a gente se depara com esses problemas aí. Poxa, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter, né? Eu tenho que me organizar financeiramente, eu vou vender pra quem, eu vou vender onde, eu vou divulgar como. E aí é quando a gente se depara com a realidade, e aí precisa desses cursos, precisa se especializar, precisa se capacitar para entender mesmo o mercado de trabalho, para entender, né? Às vezes você quer vender um negócio que não funciona. Sim. Né? Você tem que entender seu público, você tem que entender de finanças, você tem que ter um plano de negócio básico ali que seja, né? E tem muitas mulheres que desejam empreender e não sabem nem por onde começar, né? E essa parte da romantização realmente é um problema muito grande, porque a gente acaba começando alguma coisa por paixão, né? E é aí que os negócios fecham. Porque quando você tem uma paixão muito grande, você não consegue pensar direito. Então, é isso que eu amo. Cientificamente, o cérebro apaixonado, ele não pensa direito, né? Vocês sabem disso. Não pensa. Aí é a hora que a gente... Nossa, eu amo fazer isso, só que você tá tão apaixonado, você tá tão iludido que vai dar certo e você acaba não sendo racional nessas partes. Eu preciso fazer um plano de negócios. E uma coisa que eu vejo que pega bastante, eu posso dizer no meu ramo, né, que é de alimentação, é a precificação. Quantas pessoas, difícil, né? Eu vou falar das mulheres, que é o que eu tô mais próxima e tal. O quanto as mulheres, na hora de montar os seus empreendimentos, elas não sabem como precificar. Então, a importância desses órgãos, né, como o Sebrae e grupos, para ensinar isso. Porque, por muito tempo, eu já vi muitas pessoas falando que multiplicava por 3. Faz vezes 2. Pegava os insumos, né? Eu gasto X reais de ingrediente, então eu multiplico por 3. Mas aí quando você mostra para aquela mulher que aquela multiplicação, ela não faz sentido, porque ela não vai ser o suficiente para pagar desde impostos até a conta do gás, e fica trabalhando ali também. E é um trabalho, né? É um trabalho que você precisa colocar tudo no papel. E esse colocar no papel é o que pega, né? É o que uma pega. Coisa que não é fácil, é muito chato difícil. de fazer. É chato. É bem chatinho de fazer e o pessoal vai toma muito tempo. Eu acho que eu falei que a dor e a delícia, né, de empreender, porque assim, ao mesmo tempo, tem muita gente que fala, você pode fazer o seu próprio horário. O seu próprio horário é 24 horas, 7 dias por semana. Porque como o negócio é seu, você fala, poxa, só depende de mim. Né? Você tem essa carga nas costas de que depende de você e depende ali do seu empenho, como a Bruna falou, né? Depende ali do seu corpo, do seu esforço para fazer aquilo dar certo. Claro que a gente sabe que, né, as condições sociais podem ser favoráveis ou não a isso, né, o período da economia, mas enfim... Você fica com esse peso nas costas, né? E aí você fecha lá o seu negócio, ou fecha o computador, ou, né, fecha o trabalho do dia e tá o dia inteiro pensando. Vai dormir pensando, acorda pensando, sonha, sabe? Tem uma ideia no meio da noite, tá lavando louça, tá lá fazendo as suas funções, né? Da reprodução da vida, tá fazendo uma comida, tá fazendo uma janta e tá pensando no seu negócio. Não para de pensar o tempo todo. Por isso que é uma dor também, é uma delícia, mas tem esse lado, né? Porque eu também tenho outro trabalho, eu sou professora também. Então, depois que eu fecho as minhas coisas ali, saio da escola, ainda que o professor não é o melhor exemplo, porque a gente sai, tem que montar aula, tem que fazer prova, tem que fazer assim. Então, eu levo o trabalho para casa bastante. Mas eu vejo outras pessoas, né? A minha mãe, por exemplo, né, que tem o trabalho dela, ela desliga o computador dela lá no escritório, vai para casa, acabou. Não tem ninguém ligando, não tem ninguém, sabe? Eu não, a gente, né, nós três, nós chegamos em casa e WhatsApp bombando o resto da noite. Tem que responder o Instagram, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o tempo todo. Eu deixei 2 WhatsApp, né? Um pra ser pessoal e o outro de trabalho. Já tá tudo junto. Não, tá tudo misturado. Eu nem faço isso porque é uma coisa só. Não, por exemplo, o seu número eu já tinha no meu WhatsApp de trabalho, o seu não. Então, assim, eu tava conversando com você por um telefone, e assim a gente vai enlouquecendo, né? Sabe? Você vai falando, agora eu já misturei tudo, agora já me perdi. Eu tenho os 2 telefones dele. Mas eu só falo por um.
É o mesmo que a eu gente só resolve tenho tudo. Né? E assim, mas você falou uma coisa, né, de colocar no papel. E eu acho que aí o momento que você coloca no papel, vai fazendo conta, vai vendo se compensa ou não, é o momento que a gente se aí quebra o crush, né? A gente não tá mais apaixonado, a gente começa a falar assim, não sei se eu gosto mesmo. É aquela isso coisa, mesmo. assim, eu faço... Acho que eu vou CLT de novo. Então, eu comecei a fazer cookies mesmo por causa de uma paixão. Hoje eu passo a maior parte da minha vida fazendo isso mecanicamente, ou ensinei outras pessoas a fazerem isso também. E assim, antes era, se alguém... Eu ia pra casa da minha família, das minhas tias, faz cookie pra gente. Hoje se alguém pede, eu falo, gente, pelo amor de Deus. não quero fazer cookie, sabe? Natal, geralmente, faz cookie aí. Aí eu fazia pra família toda. Hoje eu tô... Olha, eu vou chegar e vocês nem falam de cookie, porque eu não quero saber. Você come os cookies? Muito. Muito. As pessoas, você não enjoa? Não, eu queria enjoar. Eu como bastante, assim. Agora eu limitei a 1 por dia, porque senão... e é bastante. Eu adoro pão, eu fazia pão e eu sabe, de você amar aquele negócio ali de, pô, não vou vender, não vou comer, gente. Não, e assim, o pão é uma coisa engraçada, que eu acho que assim como o cookie, porque você faz lá, beleza, uma fornada, mas não sai igual. Não, nunca é igual. Todos, né? Assim. E eu lembro quando eu ia lá no Joe, ele tava fazendo várias fornadas de pães assim, e cada um tinha uma característica, né? E eu olhava e falava, putz, esse aqui tá... Nossa, sim, aquele... Aí saía mais um, você fala, pô, esse aqui também, é o trabalho artesanal, você né? Começa a um filho, né? É a você beleza fala, do trabalho artesanal. E eu ficava, eu tinha, assim, ia entregar, não ia pegar, mas não, vamos... levava de qualquer jeito. Não, peraí. Aqui, ó, vamos levar. É verdade. Sim, eu tenho esse cuidado dele, também. Né, do pão, do cookie. É uma coisa... Ainda mais porque é comida, né? E no outro episódio que vieram os chefes aqui, vocês falaram bastante disso, né? Mas comida você mexe, não é só comida, né? Quem trabalha com comida não enxerga só a comida como... Mas tem todo um afeto por trás, um cuidado, um trabalho. Então, por mais que a gente tá ali fazendo, né, rotineiramente, exaustivamente, 8 horas, às vezes 12 horas por dia, tem dia que a gente não tá bem. Né? Eu já entrei na cozinha, assim, péssima, e aí sai tudo errado mesmo. Dá tudo errado mesmo. Mas sabe, já aconteceu várias vezes. Você faz pães também, gente. Lá, né? Não, fica à vontade, não. O processo do pão é um processo longo, sabe? Então você passa todo o processo ali, curtindo aquilo ali, sabe? Então quando fica pronto, gente, eu gosto bastante da cozinha, não só a confeitaria, né? Mas a confeitaria, principalmente, é uma cozinha de processos. Não adianta você querer acelerar, não tem como eu acelerar o tempo do forno, não tem como acelerar o tempo de descansar a massa. Você tem que esperar. Então, você tem que respeitar o processo. Né? É muita paixão, e aí né? é uma loucura, porque se de um lado a gente está trabalhando ali com respeito ao processo, do outro, bom, tem que vender, tem que pagar as contas, tem que publicar no Instagram, tem que, agora tem as datas todas, né? As datas comemorativas, o dia das crianças, o dia dos namorados, o dia disso, o dia daquilo. Então... Você não tá só cozinhando, você tá fazendo tudo isso aí. É igual que a gente... Eu também fico ali, eu tô com tudo na cabeça. Esse lance da paixão é isso, né? A gente entra apaixonado e você fica iludido ali naquele... Foi isso, você falou de gente aprender, né? Nossa, você foi falando, foi caralho, sim, verdade, é isso. É isso. Assim, a gente não deixa de ser apaixonado, porque a gente ama aquilo que a gente faz, né? Mas aí a gente começa a ter essa racionalidade, né? A gente começa a pensar, não, eu preciso fazer o meu plano de negócio, eu preciso projetar como que vai ser o meu faturamento, o que eu preciso faturar. Onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar, o que eu preciso faturar para manter a minha empresa aberta. Porque você tem que manter, né? Você não pode... a ideia da empresa é isso, né? Uma coisa vai durar para sempre, que seja, mas... né, pelo menos em administração, eu aprendi isso. Tem que ganhar dinheiro e tem que durar para sempre. E você tem que manter, né? Você tem que manter. Como você vai manter, né? Alguns momentos, às vezes, você vai ter que deixar sua paixão de lado um pouquinho e fazer uma coisa. A gente fala aqui sempre, né? O Vinícius me ajudou muito, inclusive, nisso. Que eu vou editar vídeo, assim...
E muitas vezes eu ia editar e eu sou muito detalhista, né? Quando eu peguei um trabalho pra fazer aqui, que foi o documentário de Cambuí, era uma coisa muito pessoal pra mim. Então, a hora que eu fui fazer, eu fiquei muito, muito pessoal naquilo. E aí eu deixei até de fazer o meu trabalho, que era de produtor, e comecei a editar e filmava, né? E fazia um pouco de tudo e fazia um pouco de serviço do outro também, porque eu tava muito ligado. E aí eu acabava fazendo tudo e ficava louco também, porque aí eu tinha que passar, assim, várias noites que eu passei aqui editando. E aí editava e, pô, mas não tá legal ainda, pô, mas editava. E aí agora, esse passado aí, uns 2 anos disso, eu vejo que, pô, não, às vezes tem que ser produtivo também, eu tenho que pegar e editar, tem que ser mais mecânico, mais técnico, e às vezes, tipo, pô, tem uma coisinha aqui que é muito exagero meu lá atrás, é isso quando você pega um negócio pessoal, aí você pega muito, né, seu ali, e às vezes só você tá vendo defeito, só você tá vendo coisa, e não é defeito nenhum, né, e você fica enrolado com aquilo, e é isso, não fica produtivo, e aí o dinheiro não vai dar depois. Porque né? você acaba gastando energia demais naquele foco, né? E as outras coisas que vão te trazer lucratividade, rentabilidade, você tira o foco daquilo, né? Sim. Então, quando a gente empreende, a gente tem que ter essa paixão, porque sem essa paixão a gente não produz muito, Ela né? Mas move, tem que né, tem que ter a paixão, né? Para ser movido. Eu acho que sou e serei e fui um péssimo empreendedor. Eu trabalho com paixão em tudo que eu faço. Eu realmente me entrego a qualquer coisa, na música, no audiovisual. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou de cabeça, assim, sabe? Algumas vezes dá certo, outras vezes não, né? Dói a cabeça, mas... O empreender, a gente fala muito que é correr riscos calculados. Isso eu tô aprendendo só que... Então, a gente vai correr aquele risco de entrar de cabeça, mas com cálculo, né? A gente sabe que a gente não vai poder bater a cabeça lá no fundo da piscina, né? Então, a gente pode mergulhar de cabeça com essa paixão, sim, mas tudo é exatamente calculado para que você possa mergulhar de cabeça e continuar seguindo o fluxo, né? Eu queria voltar numa coisa que eu tô achando bacana, que é essa coisa das mulheres estarem orientando as mulheres. Conta um pouco, assim, eu sei que você é da área da sociologia também. essa veia crítica que não deixa em paz. É isso. Sofre, né? Na verdade, é uma coisa importantíssima dentro do empreendedorismo, ou na vida de todo mundo, de tudo. Porque quando tem essa união, né, e quando tem essa orientação e esse cuidado também, eu acho que a gente chega em outro lugar para todas as coisas. É muito potente, assim, isso eu falo enquanto, assim, com olhar técnico mesmo de sociólogo e com olhar pessoal, afetivo. É muito potente a força que as mulheres têm, sabe? Quando as mulheres se unem, quando as mulheres entendem que elas não são rivais e que juntas elas alcançam voos maiores, sabe? Mais altos. Porque nada contra vocês homens, tá? Mas há dores que só a gente entende mesmo. Há lutas que só a gente entende. Eu não posso falar por vocês. Sim, então, e isso foi fundamental na minha vida. Até uma coisa que as pessoas falam bastante: nossa, vocês são em 3 mulheres, que loucura que deve ser. E que ótimo que é maravilhoso, sabe? É um relacionamento como qualquer outro. E relacionamento... A gente aprende que o amor e o relacionamento, ele acontece. Não, a gente tem que fazer esforço para fazer dar certo, para fazer acontecer. E para manter. Mas dentro da nossa sociedade, dentro do Brasil, dentro de Cambuí mesmo, como é potente quando as mulheres se unem, quando elas se juntam, né, em prol de uma causa, seja uma causa referente a políticas públicas, seja para fazer um negócio juntas, sabe? Como se aliar e alinhar os sonhos é fundamental, sabe? E ali unir forças e ver o que uma é melhor que a outra, o que uma tem de bom. É uma construção mesmo, sabe? Muito e essa bacana. construção foi fundamental. Eu sempre tive muito medo e ainda tenho, né? A gente vai fazer 1 ano e meio de confeitaria aberta, vai fazer 1 ano e meio.
E ainda tenho muito medo. As pessoas me perguntam, você não tem medo? Eu falo, claro que eu tenho medo. E não vai nunca esse medo. Tem que manter esse medo. E ele vai, né? Eu acho que o medo é importante, que o medo deixa a gente alerta, sabe? O medo deixa a gente, não deixa a confiança passar tanto, né? A cabeça, o medo deixa a gente com o pé no chão. E o medo faz com que a gente busque cada vez mais crescer. E com mulheres, eu me sinto mais à vontade, sabe? Muita gente achou loucura eu ter 2 sócias, mas muita gente achou uma loucura porque nós temos essa ideia generalizada de que mulheres são rivais, né? Nós temos... Isso é uma ideia que foi socialmente, historicamente construída. E às vezes eu acho que até é usada, não é? Pra aproveitar, sabe? Claro. Pra, tipo, tem gente que se beneficia dessa nossa rivalidade. Ter controle, não é? Sobre as mulheres, porque aí bota todo mundo como rival, elas não vão se juntar, né? Sim, sim, se elas são rivais, elas estão conosco e não contra. Porque assim, existe muita piadinha, né? Disso, de mulher, o homem falar da mulher, né? Porque a mulher quando se junta, não sei o que. A mulher quando trabalha junta, dá tudo errado. Sim, as pessoas falam da TPM, imagina a TPM juntas. Deve ser uma delícia, né? Já chegaram isso vocês 3? Já, porque tem uma parada, eu perguntei pra uma amiga minha médica, ela falou que é real, assim. Claro. Os ciclos se regulam. Né? Os ciclos menstruais, eles se regulam por causa dos feromônios e tudo mais. Então, isso acontece. As pessoas falam que deve ser insuportável, né? Mas não é, não. Não é, a gente já tem conflito e ali, né, você tem que lidar com isso. Ciclo menstrual. Ô, Daphne, aproveitando, pegando o gancho, a gente tá falando disso, o lance do empreendedorismo também para as mulheres dá... tipo, liberdade também, né? Dá um jeito dela conseguir ser livre, né? Sim, porque a gente sabe... Por exemplo, poder sair, criar o seu próprio... Sim, porque nós sabemos o quanto as mulheres foram... Né, não tiveram a chance de ingressar no mercado de trabalho muitos anos. Isso é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa recente na história do mundo, né? Século XX. Claro que pautando aí trabalho assalariado, né? Porque o trabalho sempre fez parte das mulheres negras, né? Então, estamos falando de um contexto bem específico do Ocidente, quando as mulheres ingressam no mercado de trabalho num cenário capitalista. Então, isso é recente, né? Num cenário de salário mesmo. E aí, quem eram essas mulheres que ingressavam, né? Mulheres de classe média ou de classe alta que podiam fazer, que tinham acesso à universidade, aí iam para profissões relacionadas ao cuidado, né? Então, as mulheres, historicamente, ainda que elas conquistaram o mercado de trabalho, eram sempre as profissões ligadas ao cuidado. Então, iam ser professores, iam ser enfermeiras, né? Nesse sentido, cuidadoras, babás, enfim. Então, quando essa ideia de empreendedorismo vem... Né, quando isso surge num cenário de mercado em que novas tecnologias vêm surgindo, novas demandas do trabalho vêm surgindo, então ao trabalhador é exigido mais, não só mais você ali bater ponto, acabou, né, é exigido mais. Então, o empreendedorismo ele surge nisso e, como a Bruna falou no começo, surge basicamente como uma necessidade, né? As mulheres começam a empreender por uma questão de necessidade, para fazer ali uma segunda renda, né? Então, muitas começam para fazer uma segunda renda ou começam ali fazendo algo em casa e conseguem almejar ali uma renda mesmo, uma renda, também, uma renda fixa. Também uma coisa do espaço da sociedade, sim, né? Sim, espaço. E é muito importante isso, a gente sabe, né? As pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro traz acesso à saúde, educação e liberdade financeira. Você sabe que uma mulher... que dinheiro não traz felicidade é porque tem bastante, porque tem né? bastante. Pode dar pra mim. A mulher que não depende exclusivamente financeiramente do marido, né? Que não depende do homem, ele seja do pai, ou enfim, da figura masculina, ela tá mais disposta, ela tá mais apta a correr riscos, né? Então, a sair ali de um relacionamento abusivo, a sair de uma situação complicada em casa. Então, é importante quando as mulheres se veem... gente, esqueci a palavra. Independentes financeiramente, isso é fundamental.
E é isso, o empreendedorismo feminino ajuda nisso, né? E essa questão da liberdade, da autonomia é o que atrai mesmo essas mulheres, como aconteceu comigo. Eu preciso ficar com os meus filhos, eu quero ficar com os meus filhos, o que eu vou fazer para poder ficar em casa com os meus filhos e administrar isso, né? Então começou de querer essa liberdade, essa autonomia, e muitas mulheres, elas começam a empreender justamente por isso também, porque precisam ficar com os filhos, têm essa liberdade. É romântico falar isso, porque é uma jornada contínua de trabalho, né? Não é, principalmente na pandemia, quando ficou todo mundo em casa, foi muito difícil para as mulheres, porque eram 24 horas ali nessas demandas, e ficou muito mais difícil. Tem a liberdade? Tem a liberdade. Tem a autonomia? Tem também, que a gente não precisa obrigatoriamente entrar às 8, sair às 18, né? Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa sensação de liberdade aí. Essa coisa, né, de seja... eu posso fazer o meu horário. Eu posso fazer meu horário, sou minha própria chefe. Traz responsabilidade. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Desculpa, gente, é mais forte que eu. Mas nerd, eu... Não é não. Mas é isso, uma das minhas... um dos meus problemas também com essa coisa... Até parece que eu odeio o empreendedorismo, né? Mas não, mas verdade, a você grande... já passou por tudo. Colocar todos os A minha grande questão é essa coisa de, seja seu próprio chefe. Tá, mas será que isso é bom, né? E o quanto disso... E quanto desse discurso vem carregado, né, de colocar mesmo naquele único indivíduo, naquela única pessoa, a responsabilidade da vida inteira dela, dar certo ou não. Sim. E a gente sabe que, gente, ninguém é uma ilha. Então, se hoje eu tô aqui falando do meu negócio, é porque tem uma história toda cheia de gente que me ajudou nessa jornada, sabe? Então, ninguém... Sim. É muito solitário, e eu percebo que esse cenário de mulheres empreendedoras, a maioria esmagadora são mães. Sim. Porque nós temos essa demanda, né, essa demanda de quando a criança nasce, e agora? E agora, sabe? Seja por questões de precariedade, de creche, de escolinha e coisa assim, seja porque não tem uma rede de apoio ali, que foi o meu caso, seja por... Né, eu mudei pra Cambuí, eu não tenho família aqui, né? Então, era só eu e, na época, o meu parceiro, mais ninguém. Então, isso é muito difícil. Então, o que você vai fazer? Você precisa trabalhar, ou então tem aquela inquietação, né? Pô, eu trabalhei a minha vida adulta inteira. Agora que eu tenho filho, eu vou ficar em casa e você acaba mesmo. É muito solitária a jornada da mãe, que se assemelha muito à jornada da empreendedora, né? Você tá ali, você não tá com uma coisa nova, você não sabe o que faz com aquilo. Ninguém te ensinou, não tem um manual, sabe? Ainda bem que existe Sebrae agora mostrando pra gente algumas coisas. Mas é muito disso, né? A jornada da mãe, a jornada da empreendedora... suor, sangue e lágrimas. Sabe? Suor, sangue e lágrimas. E é muita responsabilidade, né? Isso que a Bruna falou é fato. É até as pessoas, os estudiosos da sociologia das profissões, que o que antes a gente chamava de jornada dupla, depois da pandemia, é jornada contínua. Não é mais jornada casa, trabalho. Agora é jornada contínua, você não para. Foi por isso que eu falei, né, que eu tava falando, não sei nem se vocês ouviram, que começa entre as 8, sai às 16 ou às 17. Seu horário 5, é flexível, mas e aí? Vai começar às 8 da noite. Mãe empreendedora começa às 5, termina às 23. Que horas, né? Termina, na verdade, não termina, né? Não termina. Porque vai jantar e dormir, né? Não, mas aí acorda de madrugada, às vezes precisa. Não para nunca. Não para nunca. Ou passa a noite no hospital porque o filho engoliu um alfinete. Exato. Acontece essas coisas, né? É raro, mas acontece com frequência. Sim. É raro, mas acontece com frequência. Mas sim, né? É isso, né? Tem que fazer o corre. Assim, às vezes quando você é sozinha, por exemplo, é pior ainda, né?
como muitas são, né? Sim, muitas são. Eu tenho uma rede de apoio. A minha mãe cuidou da Mariana para mim até uma certa idade, até os 4 anos de idade. Foi a minha mãe que ficou com a Mariana. Foi quando eu tive o Benjamin que eu parei de trabalhar para ficar com os dois, né? Porque aí eu já achava muita... sacanagem deixar os dois com a minha mãe. Mãe, aqui agora eu tenho mais um. Então, eu pensava muito nisso, né? E aí só que eu sou muito inquieta. E a gente fala do empreendedorismo, gente, mas existe também o empreendedorismo dentro da empresa que a gente trabalha. Sim. Quando eu trabalhava como gerente numa empresa, a minha vida era fazer os cursos online do Sebrae, porque eu achava assim, eu tenho que administrar essa empresa como se essa empresa fosse minha. Então, eu tenho que saber sobre administração, eu tenho que saber sobre marketing. E isso, essa vontade de saber mais, foi me levando a degraus mais altos ali dentro da empresa, né? Então, além do empreendedorismo, quando a gente trabalha CLT, o empreendedorismo também é importante, porque é ele que vai fazer a gente crescer ali dentro da emesa. Né? Então, quando a pessoa tem esse espírito empreendedor, por mais que ela não queira abrir o seu próprio negócio, ter esse espírito empreendedor é importante porque vai fazer ela crescer. Eu acho muito bacana isso, porque quando eu fiz lá a minha matéria, lá na 8ª série, o que eles falavam de empreendedorismo era isso, era você criar um produto incrível e revolucionário e você ia ficar milionário com isso. Hoje, essa disciplina no ensino médio e no 9º ano da educação básica no Brasil, ela já vai falar sobre criatividade, já vai falar sobre você ser empreendedor da própria vida. Sim. Sabe? Então, lá na base curricular tá isso. O que se espera dos alunos? Não ensinar que eles sejam o próximo Bill Gates, mas ensinar que eles podem ser pessoas criativas, que a criatividade é uma coisa que pode fazer parte da nossa vida e você vai usar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, seja qual profissão você escolher, né? Se você for realmente aí numa jornada empreendedora raiz, que é, né, criar um produto, ou seja, ser um funcionário público, um professor, um médico, médica, enfim, né? Porque é você fazer o seu trabalho com criatividade e inovação. É isso que eu entendo por empreendedorismo. Porque eu sou professora já faz 10 anos. Dá para eu entrar todo ano na mesma sala e dar a mesma matéria. Ou eu posso ser criativa, inovadora e cativar os meus alunos e fazer com que eles vejam sentido naquela matéria que está sendo dada, sabe? A matéria é muito também, importante, né? Amo sociologia e filosofia, assim, as melhores matérias. Pra você também, né? Sim, tem que fazer sentido. Imagina 10 anos você falando as mesmas frases. Eu pensava nisso, sabe? Quando eu tava na faculdade, eu pensava assim, eu não quero ser professora, não. Eu queria ser professora, eu queria ser pesquisadora, professora de universidade, sabe? Eu não vou ser professora de ensino médio, não. Imagina todo ano entrar na mesma sala e falar a mesma coisa. E hoje eu vejo que não é isso. Até a sala te instiga a outras coisas. Sim, a cada sala, se eu preparar a mesma aula, a mesma matéria, para salas diferentes, ela vai andar, vai caminhar de jeitos diferentes, sabe? E isso também é você, né? Eu entendo o empreendedorismo como criatividade e inovação ali, na hora. É pegar ali, sabe? E existe isso mesmo, no empreendedor. Você pode estar trabalhando numa fábrica, sim, parafusando um negócio lá o dia inteiro, fazendo aquele mesmo movimento. Mas também ser empreendedor ali naquele momento. Você até pode entrar todo dia no seu trabalho, bater ponto, fazer o que é pedido e ir embora pra casa. Mas eu acho que você vai ficar, né, estagnado. A chance de não acontecer nada, assim, né? Você pode fazer isso e voltar pra sua casa e ali você empreender também. Sim, na sua vida, né? Sim. Tipo, fazer uma carreira, construir alguma coisa, sair talvez desse emprego que talvez você não curta. Então, quer dizer, tem todo esse rolê, né? Empreender também é um problema complexo, vida, né? Então não tem como a gente pensar isso de maneira simples. Não é uma coisa... É isso, não é se tornar um Bill Gates e ser empreendedor. Porque existe mesmo essa glamorização, né, do empreendedorismo e é uma coisa meio coach, né? Até assim, de que, tipo, faça isso, não sei o que, meritocracia. Trabalhe enquanto eles dormem, estuda enquanto eles dormem. E aí a gente... burnout, sabe? E aí doenças psíquicas imensas. E assim, funciona muito pra, por exemplo, quem já tem muita grana,
né? Porque quem tem muita grana e vai montar uma empresa, não tô dizendo que não vai ter dificuldade, mas tô dizendo que assim, cara, quando você tem dinheiro... Facilita tudo. Porra, facilita muito, o dinheiro é um facilitador, cara, né? A gente muito. sabe disso. A gente que não tem, cara, que você começa um negócio sem nada, você tem que, é isso, inventar, né? Igual eu falei aqui, a gente criou essa sala e tudo a gente foi pegando coisas do lixo. Porque não dava, a gente precisava tampar aqui, tem uma janela. A gente, pô, preciso tampar essa janela, como é que faz? Pô, meu pai, ó, tem umas portas ali que estão jogando fora. Pô, vamos lá, pegamos, cortamos a parte ruim e tem que dar um jeito. Então, onde eu quero chegar, né, com toda essa bagunça? É que assim... Às vezes é isso, há essa glamorização da meritocracia e tudo mais, mas de quem já tem muita coisa, né? Aqueles vídeos que vem no YouTube, né? Ganhe 300, não sei o que, por hora, e aqueles coach, aquela coisa, e não é assim, né? Porra, tem todo um rolê, principalmente com quem começa do nada, do zero, né? Vou ir até pra um lado extremo da coisa. Mas tem um doc que a gente assistiu na época lá do... Acho que não sei se você assistiu. Qual? Acho que foi do curso do Emancipa, ou até o curso que a gente fez lá, passou. Mas é um doc bem antigo, que tem um pessoal fazendo vaso de barro pra vender. Não sei se você já chegou a ver. Acho que sim. Eu não sei o nome dele agora, mas é um doc bem, bem famoso, assim. Bem importante pra história até do audiovisual, de documentários. E aí a galera lá no Nordeste fazendo assim, e fazendo barro, fazendo vaso de barro, pegando esses vasos e levando pra feirinha no centro da cidade pra vender. E assim, aí você vê toda aquela produção do barro e de fazer, de pegar o negócio, colocar no forno, e todo aquele processo bem artesanal. E aquele lugar onde não tem nada, os caras gravaram esse doc, inclusive, ali eles estão simulando, na verdade, essa construção dos barros e tal, mas é o pessoal que realmente mora lá e tal. Mas eles foram pro meio lá do nada, que é onde realmente fazia-se isso, pra gravar. Quer dizer, o próprio doc do cara já é um empreendedorismo, né? Mas mostrando ali um negócio muito raiz, né? Um pessoal que não tem nada, que tá fazendo dinheiro com terra, né? Terra, água e fogo. Bem alquimista, né? Agora a gente falou a época Exatamente, os 4 elementos. Né? Então, assim, sabe, bem no início ali, fazendo um negócio de barro, um vaso, panela de barro, né? Essas coisas pra vender na feira. Então, é isso, é complexo. É toda uma loucura o empreendedorismo, né? Então não dá pra ficar glamorizando, não dá pra dizer, tem aquela frase também, a gente tá falando de apaixonar pelo trampo, é aquela lá, trabalhe no que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar. É mentira, gente. É mentira. Ai, transforme o seu hobby. Aquela frase é a minha. Ai, transforme o seu hobby. Se você não tá ganhando dinheiro com o seu hobby, você tá fazendo errado. Eu falei, gente, eu transformei meu hobby em trabalho e agora eu não tenho hobby mais. Agora eu tenho que fazer, eu tenho que arranjar outro hobby agora. O meu hobby eu só uso pra dormir. O hobby é dormir e comer. O meu hobby azul eu só uso pra dormir. É o hobby. Não, mas é isso, eu trabalho assim, dentro de uma cozinha durante o meu dia inteiro. Chego em casa, eu não quero cozinhar, gente. Eu não quero não dá. cozinhar, sabe? Eu acho que a única pessoa que eu conheço que trabalha com cozinha, chega em casa e ainda vai cozinhar é o meu irmão. Sabe? Que ainda chega em casa, vai fazer uma coisinha, uma comidinha. Eu falo, gente, Eu lembro de uma história muito bacana. quero ver panela na minha frente. Uma amiga nossa, ela tinha um restaurante lá em São Paulo, e Priscila. E era maravilhoso. A gente passava lá, ia almoçar à tarde e a gente saía à noite de lá, né? E numa dessas saídas a gente foi lá pra casa. E tava todo mundo, já tinha almoçado fazia tempo, tava ali. Eu disse, porra, vamos fazer um negócio. Eu tive uma ideia de pegar tinha umas massas prontas de pizza integral, né? Aí eu comecei a fazer um monte de pizzinha ali. E disse, porra, eu fiquei com vergonha, tipo, não vou te oferecer isso aqui, prima, isso. É isso que a gente tem. Ela, gente, essa coisa mais maravilhosa do mundo, alguém tá cozinhando pra mim. Uma pizza pronta, sacou? Ela tava achando que o momento mais maravilhoso dela era aquele ali que, tipo, alguém tá cozinhando pra mim, eu não tô precisando entrar na cozinha, não tô precisando fazer nada, só sentar, tomar uma cervejinha e comer uma pizzinha. Maravilhoso. Eu lembrei muito disso, como você falou. De chegar nos rolês e ter que fazer cookies, né?
Natal, né? Festa de família. Não, mas aí traz só... uns cookies. Já mas leva pronto. Você leva pronto. Não, mas dependendo, assim, não é assim, gente, também, claro, tá, gente? claro. Pode me convidar, eu vou fazer. Pode Mas menos. Aproveitando, pode É mesmo. assim, ó, pra família, convite restrito pra família. Não, tô brincando. Porque eu ainda gosto muito, né? Então, tanto que a nossa confeitaria chama confeitaria afetiva, né? Porque acho que é isso. Pra mim, cozinhar é um ato de amor, né? Tanto que muitas coisas do cardápio são coisas que eu fazia pro meu filho, Davi, sabe? Então, receitas que estão lá, que fazem sentido pra nós, sabe? Enquanto afeto mesmo. Então, você dá muito de si ali, sabe? Então, você chega... Davi foi a cobaia. O Davi foi a cobaia. E ainda às vezes ele come um negócio e ele fala, não, isso aqui não tá bom, não. Isso aqui, ó, troca. Já tá vendo? Já tá desse jeito. Mas é isso, né? Você dá muito de si. E é aquilo, você investe tempo, dinheiro, paixão, saúde mental, nem se fale, né, gente? E você tá mergulhando de cabeça e você quer fazer dar certo, né? Tem que fazer ou dar certo ou dar certo. De algum jeito. E você vai ter... É daí que você vai arranjar forças, né? E daí, porra, o que eu tô achando mais legal é tipo mulheres trazendo mulheres. Que vão trazer outras mulheres. Sim. E que vão trazer outras mulheres. E isso vai fortalecendo, né? Cada vez mais. É o que eu sempre penso quando vejo esse grupo mesmo que você falou, de cento e quantas pessoas? Tem mais de 180 mulheres no grupo do WhatsApp. Olha pra isso. Olha, gente, eu tô... Quer dizer, algum pode falar com a outra até inbox, né? Fora pode. Poxa, não, vai lá e coloca, gente. Bota pra vender. Ou simplesmente coloca que está numa dificuldade, eu não estou conseguindo comprar o gás hoje. Sim. Né? Isso fortalece muito As redes sociais têm uma potência muito grande hoje, né? Foi por causa de indicação, né? Marca que indica ali, principalmente de mulheres, né? Que as pessoas conseguem vender, as pessoas crescem, né? Isso é uma lojinha que começa né? ali, ou alguém que começa vendendo alguma coisa em casa, cresce por conta da potência que as redes sociais têm. Aí já encaixa aí com já o que você faz. Sim. Criar essa sensação de comunidade, né? Sim. Que tá todo mundo ligado. A comunidade global, né? Isso. Faz com que essas mulheres, elas tenham um certo apoio, né? Eu tô pensando bastante aqui enquanto a gente conversa, porque quando a gente fala do empreendedorismo, a gente tem essa ilusão mesmo que é uma pessoa bem-sucedida, mas... Quando eu penso no empreendedorismo, quando eu penso em falar com mulheres empreendedoras, eu penso naquela mulher que está em casa, cuidando dos filhos e de repente tem que fazer geladinho para vender, sabe? Essa mulher, ela tem que saber que ela tem uma empresa na mão dela e que ela, se ela planejar e se ela tiver um suporte ali, ela pode fazer aquele negócio crescer, né? Se ela tiver um apoio. Então, nós, quando mulheres, a gente precisa ajudar a facilitar a vida dessas outras mulheres que estão começando, porque a gente já deu muita cabeçada. Eu já fiz muita coisa. Essa experiência de vocês... E com essas experiências, quando a gente compartilha uma experiência dessa, a gente encurta o caminho dessa outra mulher. Isso. Né? A gente fala assim, eu já fui por aí, não deu muito certo. Né? Claro que a decisão de correr o risco vai ser dela, mas a gente vai mostrando, olha só, se você for por aqui, o seu crescimento vai ser mais rápido. Né? O primeiro passo que você precisa dar é reconhecer que você tem uma empresa na sua mão e que essa empresa pode sim ser bem sucedida. Porque o sucesso, o sucesso ele é relativo para cada pessoa. Né? Muitas vezes a gente pensa que o sucesso é andar de iate, ter muito dinheiro, mas quando a gente consegue, no meu caso, eu me vejo como uma pessoa muito bem sucedida, porque eu tenho ali os meus filhos, eu tenho a minha renda, né? Eu tenho por onde crescer e eu tenho uma rede de apoio hoje, então para mim isso é sucesso, eu fico em paz com a vida que eu levo hoje, né? Então as pessoas reconhecerem também o que é sucesso para mim.
não ficar se espelhando nisso, porque às vezes a gente está ali com o nosso negócio e acaba falando assim, nossa, mas tem gente que trabalha com marketing digital que está milionário. A gente vai se frustrando, né? Então, eu acho que a gente precisa ter... A rede social tem esse outro lado, né? Tem esse revés. Não, é aquela volta na história do vilão, né? Mas se a gente tem essa rede de apoio, se a gente entende quem a gente é, tem esse autoconhecimento e entende o que é o sucesso pra gente, porque o sucesso tá ligado pra mim, a minha felicidade, sabe? Eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu faço o que eu gosto, eu empreendo. É claro que a gente tem todos os desafios, todos os dias, mas a gente vai dando esses passos, né? E essas mulheres que estão empreendendo, eu acho que elas precisam entender isso, que às vezes não é um negócio que a gente vai ficar milionário, mas que a gente pode ter o sucesso ali nas pequenas coisas do dia a dia. Se minimamente ali vai te dar uma certa autonomia, uma independência financeira. E essa coisa que você falou do autoconhecimento, acho que é muito importante, porque eu reconhecer-se não só enquanto mulher, mas enquanto indivíduo, enquanto empresária, eu tenho muita resistência em me chamar de empresária. Muita resistência mesmo. Eu sei que as minhas sócias também, sabe? Que a gente fica, nossa, mas será? Porque nós temos no nosso imaginário que empresário é, sei lá, o Roberto Justo, sabe? A gente não. Você se coloca, assim, num lugar que você tá se medindo com a régua dos outros. Sim. Né? E se a gente for fazer isso, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Principalmente em épocas de internet, né? De Instagram e redes sociais, que é tudo editável. Então, pode questionar, pode não ser aquilo de verdade, pode ser... Né? Então, essa jornada da mulher empreendedora diz respeito também a ela se reconhecer enquanto indivíduo, né? Sim. Isso é muito importante. Enquanto um ser atuante no mundo, né? Isso diz respeito à cidadania, a várias coisas também. Rapaz, hoje, acho que assim, além da gente ter aprendido muito, foi uma sessão de terapia. Ficou mais... eu empreendo, tô no caminho certo. Ou não, mas de boa. Pô, caramba. Mas legal, cara, assim legal mesmo. demais, gente. Acho que é isso, a gente tá chegando a 1h30. Gostaria de falar mais, até eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 desse papo. Rende aí bastante coisa. Porque, nossa, foi um aprendizado muito, muito grande, né, Joe? Isso, mas antes de você pra gente e pras pessoas. Sim. Aquele momento das meninas, posso... Claro, por favor. Falar uma coisa. Bruna, é isso, vai finalizar. Alguma coisa que você pensou, que você acha que é importante falar. Suas considerações. Por favor, esse momento é seu, o tempo que você quiser, mas fique à vontade. Olha, eu só tenho a agradecer por esse momento, por esses dias que eu andei pensando sobre o empreendedorismo, o que a gente ia falar, né? Muitas vezes a gente pensa em algumas coisas e acaba sendo direcionado por outros rumos, mas eu acho que rendeu muito. E é isso, não é porque eu vou empreender que eu não posso ser um apaixonado. Tem sim que ser uma paixão, mas tem que ter o lado racional, né? Importante. E sobre o grupo de mulheres, o MIM, ele é aberto, né? É aberto para todas as mulheres que querem estar ali, ajudar de alguma forma outras mulheres. E aí é só, sei lá, procurar no Instagram, a gente passa o link. A gente coloca também... Se você quiser me mandar alguma coisa, eu coloco eu mando para vocês. Também, e a gente vai distribuindo essas informações. Esse negócio fica embaixo do vídeo, né? Descrição. E é isso, a gente está aí. Eu quero poder contribuir com outras mulheres para que os negócios cresçam, né? A Bendita Comunicação, ela tem um propósito, fazer pequenos negócios prosperarem, né? Então eu vejo que é isso. A gente está aqui nesse mundo para ajudar. O empreendedorismo é isso também. A gente começa a empreender com essa vontade de fazer alguma coisa diferente no mundo, de poder contribuir, né? Então, eu acho que basicamente isso. Obrigado.
por favor. Eu. Você sim. Bom, eu também agradeço demais. Eu acho que isso aqui é um dos frutos que eu posso colher do meu trabalho e tem uma palavrinha que piscou assim na minha cabeça, que é reconhecimento, sabe? Uhum. E apesar de eu estar aqui o tempo todo fazendo umas críticas e sendo o pé no chão, racional da coisa, eu digo pra vocês que isso tudo começou com muito amor, sabe? Muita paixão e muita busca por um significado mesmo. Isso tudo começou, essa minha jornada começou porque eu planejei a minha vida inteira e eu cheguei num momento da minha vida que aquele plano que eu fiz não fazia mais sentido, sabe? Então, eu escutei muitas críticas sobre a escolha de onde eu ia morar, o que eu ia fazer, ou todas as escolhas que eu decidi, mas eu acho que o mais importante era que eu estava respeitando o que eu estava sentindo, respeitando os meus sentimentos e recalculei a rota para aquilo fazer sentido para mim. E hoje, apesar das dificuldades, apesar de tudo, a minha vida faz sentido. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ainda ainda tenho muito que alcançar, sabe? Mas na onde eu tô, a minha jornada, a minha trajetória faz sentido. E eu acho que é isso que as pessoas têm que ir buscar. Não dá pra gente... a gente se espelha em outras pessoas, claro, mas é importante olhar para o nosso processo e olhar para os nossos sentimentos e para os nossos sentidos também. E eu acho que é isso que me move todos os dias. Me veio um Monty Python na cabeça agora, né? Monty Python, por quê? Sentido da vida. Né? Tá, mas é isso, né? O nome, só parafraseando, né? É isso que vocês estão falando, que empreender é você descobrir o sentido da sua vida. Sim. Né? Cada um tem um sentido e a gente tem que descobrir isso. Por mim tá tudo bem, porra, adorei. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não tem você não. Não, tá tudo certo. Gente, muito obrigado, Bruno. Obrigada. Valeu, Daphne. Acho que a gente tem ainda muito mais assuntos que a gente pode explorar depois disso. Eu sempre falo, Joe, assim, a gente começou o podcast e a gente gravava 1 hora. E aí a gente viu que não dava, porque a gente vai falando, vai entrando em altos assuntos e não sei o quê, pô, 1h30. Aí de vez em quando dá 2 horas. Que uns dias a gente vai fazer um negócio de 3 horas aqui. Porque é muito legal, né? A gente poder ter assim também espaço, igual eu te falei, né? Falei, mano, aqui é livre, a gente fala tudo, a gente... É pra isso mesmo, é pra gente até ter o espaço. E hoje eu achei que foi, nossa... Foi um espaço muito valioso, assim, que a gente que teve, né, pra você estar falando tudo isso. E pra estar ajudando muita gente, né, cara? Muitas mulheres que podem estar querendo empreender. Eu acho que, foi importante você falar esse negócio do grupo. Eu coloco lá depois tudo também, como que faz, né? Uhum. Até da sua empresa também, pra poder ajudar. Porque eu acho que tem muita gente buscando isso aí. Eu falei da liberdade, assim, essa questão de, às vezes, muitas mulheres... Né, não que quem sou eu pra falar, mas... Sei de histórias, né? De muita gente, às vezes, que quer sair de uma vida e não consegue, porque é isso, não tem renda. Uhum. Sim. Né? E é isso, não tem como você viver sem renda, vai viver talvez você saia de, sei lá, um marido e vai viver do pai ou da mãe, né? Sabe? Então é uma situação difícil, né? Pra muita gente, pra muitas mulheres, né? E o empreendedorismo é isso, é uma saída, né? É um ponto ali que você consegue, né? Muita gente tem medo ou tem um certo tabu em falar de dinheiro, mas a gente precisa falar de dinheiro porque o dinheiro vai dar a condição necessária que você precisa Pra sobreviver, né? É isso. Pra conseguir, tipo, se sustentar, né? Sim. Sustentar seu filho, né? Enfim. Não é só de sonho, né? Que a gente vive, infelizmente. O opressor, ele quer isso, né? Ele quer que você tenha medo. Ele quer que você tenha medo, ele quer que as fiquem desunidas, né? E sabe o que é engraçado? Olha, eu vou falar mais, gente. Pode. Por favor. Pode. Você já ia cortar aí. Não, mas é que... Não cortamos. Você tá finalizando, a gente já deu tchau, já agradeceu. Funciona assim, na verdade. A gente sempre fala, se eu vou finalizar, a gente fala uma meia hora. Não, mas eu vejo assim... E agora falando, assim, de um lugar... né? Falando... de um certo lugar de privilégio e tal, mas eu vejo que a minha geração, a sua também, sim, né? A geração ali da galera
tá com uns 30 e poucos hoje, é uma geração que cresceu assim, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Vocês podem ser o que vocês quiserem, vocês podem fazer faculdade, aí foi um boom ali, foi um boom ali nos anos 90 de universidades particulares no Brasil, vocês podem fazer faculdade, você pode escolher quase aquele comercial da Barbie, né? Você pode ser o que você quiser, Barbie Girl, mas e aí, né? Diante de tanta possibilidade, a gente se vê o quê? Em crise. Né, em crise de identidade, em crise de entrar logo na faculdade com 17, 18 anos, sem saber o que fazer, ou fazendo qualquer coisa, e aí tá uma geração inteira de gente que não gosta do que faz, ou que tá perdido e agora tá buscando no empreendedorismo um novo sentido da vida, né? É isso, essa coisa do sentido faz muito sentido. É interessante porque é um novo caminho, né? Que as pessoas olha, você pode escolher o que você quiser. Mas isso, ter um monte de escolha também pode ser desesperador às vezes, né? Sim, porque eu te garanto. não é bem assim que funciona. Me lembra aquele filme, o Guerra ao Terror? Sabe, tem uma cena que o cara, ele tá no supermercado, ele tem uma série de cereal, assim, pra escolher, e ele fica muito angustiado com aquilo. Que era mais fácil escolher ali uma bomba, que ele tinha que cortar um fiozinho, do que entre um monte de... E é isso que eu percebo que as pessoas da minha geração estão, assim, muito angustiadas e perdidas, com 30 e poucos, trabalhando em empregos que não gostam, fazendo coisas que detestam e se comparam sempre com as gerações anteriores, sabe? E às vezes começa até a se sentir atrasado nas coisas. Assim, e aí estão buscando no empreendedorismo um novo sentido da vida, sabe? Eu tenho muitos amigos que fizeram faculdade comigo e estão empreendendo, estão fazendo outras coisas. E acharam nisso um jeito de ser feliz e ganhar a vida, né? Financeiramente falando. É isso. Bora empreender. Bora. É difícil, mas é bom. É difícil, mas é bom. Falando nisso, em empreendedorismo, agradecer aqui o nosso patrocinador aqui, ó, do Prisma Games, que faz Só não fala de porta-copos. Porque vier falar de porta pra mim. A gente postou lá falando que não faz portas. Eu faço qualquer coisa, inclusive porta, eu só pra trabalhar. Na verdade, a gente colocou que você Levaram não a faz sério. portas. Eles entenderam errado. Mas Ele faz mesa, cadeiras. Mas... Olha, eu tô falando. É mesmo, eu tô precisando de uma. Aí, ó, já aproveita. Mas é isso, os porta-copos bonitinhos aqui que ele fez pra gente. Faz quadros de impressão, isso aqui é impressão a laser. Bom. Quadros, tem quadro aí, inclusive, né? Depois a gente tirar uma fotinha e postar. Legal. Então, agradecer Vinícius de novo aí por estar com a gente mais uma vez. Vai sair do dia 16? Vai sair dia 18. Ah, então não Sexta-feira. É porque vai rolar uma live de uma amiga minha que mandei vários produtos pra ela e ela vai... Então essa live vai rolar antes. Fala pra ela falar desse pra ela podcast, deixar inclusive. Fala pra ela falar desse podcast aí, ó. Que aí vai ser dia 18, fica pertinho. Bruna, obrigado de novo Eu aí. que agradeço. Pela participação. Foi, super legal, é isso. Acho que a gente ainda vai se ver mais aí. Vamos. Estamos com projetos. Daphne também, brigadão, valeu mesmo. Tamo junto, vamos fazer mais coisas aí. Vamos. Outros papos, tá aí quando falar de política qualquer outro dia. Joe, parceirão. Porra, obrigado. Muito obrigado. Gente, é isso. Obrigada, valeu. Vamos lá. Good power.